Bom dia, um lindo dia 6 de julho, quinta-feira, continuando com a nossa semana aqui integrativa, falando sobre o tema limites, junto hoje com o contexto de com alma. Começamos com a mente, relaxando a mente, passamos para o nosso corpo físico na quarta-feira. E a quinta-feira a gente vem trabalhar aqui mais o nosso corpo energético. Bom dia, Jéssica, com alma. E aí a gente vai trazendo aqui, quando a gente fala de alma, a gente traz alguns tesouros, mas também, junto a esse corpo energético, a gente também traz algumas dores, alguns desafios, lindo dia, que vão nos tocando a alma mesmo, a profundidade do nosso fator energético. Porque coisas que compõem o nosso fator energético é tanto o espaço para o silêncio, que eu falei um pouquinho ontem, né, sobre quando tá tudo muito cheio, às vezes falta espaço, falta essa limitação de espaço para nós mesmos. E muitas vezes a gente tem uma impressão que a vida nos impõe os nossos limites. Vou dar um exemplo sobre isso. Bom dia, Elaine. A vida impondo limites para a gente ter alguém da família, por exemplo, alguém muito próximo que está adoecido e a gente vai precisar de cuidar dessa pessoa. Ou quando acontece uma situação, lindo dia, de uma limitação financeira. A pessoa tinha determinado emprego, determinada renda e de repente ela não tinha percebido que ia acontecer esse movimento e ela perde o emprego dela. Outras limitações, né? Questões de você mesmo ter uma questão de saúde que naquele momento te debilita, né? São várias situações que a gente percebe, tem a impressão que fugiu do nosso controle, que é a vida impondo limites a nós, né? E sim, acontece muito, porque a gente não pode descartar o fator de interdependência. Eu vejo que às vezes algumas pessoas que trabalham com a motivação das outras, elas se esquecem do fator sistêmico. A gente não tem como, por exemplo, aqui no Brasil, a gente ignorar totalmente os fatores externos. Claro que a gente não pode se limitar, e daí por isso que eu trouxe também essa questão dos fatores limitantes da vida. A vida, ela traz determinadas limitações. Agora, o que a gente faz com esses limites, como a gente lida com eles, é o que a gente vai trabalhando aqui para a gente integrar. Por exemplo, alguém querendo um relacionamento amoroso. Eu quero um relacionamento amoroso com outra pessoa, né? E aí você vai depender também, né, da disposição dessa outra pessoa que você esteja interessado. Você vai fazer seus movimentos, mas há limitações, né? Não tem como se relacionar sozinho. Muitas vezes, alguns relacionamentos amorosos, eles entram muito em conflito, porque uma das partes sente que está fazendo mais. Ela quase tem a impressão que está se relacionando sozinha, né? E aí vem o tema da nossa semana, o tema em relação aos limites, pra gente constantemente em todas as relações, a gente percebendo até onde a gente pode ir, até onde o outro a gente pode deixar vir, né? Porque
apesar de existir uma parte de nós, quando a gente fala de energia, é uma parte, de certa forma, ilimitada. Assim como a mente, a questão energética, ela se mistura tanto, ela é tão extensa, que não há limitações. Mas, como estamos num corpo físico, existe um limite energético que o nosso corpo, ele pode, neste momento, receber, neste momento, dar. Isso é dinâmico, isso muda, né? Hoje eu estou com um determinado nível de energia. Amanhã eu posso estar com outro. Bom dia, Nancy. E nessa questão dinâmica, né, de energia, de sensações, de sentimentos, de coisas que eu tenho para fazer hoje, a gente vai lidando e vai percebendo, vai circulando o nosso limite. O nosso limite hoje pode ser, vou dar em termos de número, né? Pode ser eu fazer 10 tarefas hoje, porque podem ser 10 tarefas, porque hoje eu preciso, eu tô com bastante energia. Amanhã pode ser que sejam 6 tarefas. A Elaine perguntou aqui minha formação e sua especialidade. Eu sou consteladora sistêmica, Elaine. Trabalho também com psicoterapia tântrica, que é uma linha para a gente alinhar o feminino e o masculino dentro de cada um de nós. Essa energia a feminina é muito a sensibilidade, a recepção, a abertura para as coisas, e a masculina é você trazer para fora essa questão de entregar para o mundo, de ter coragem e ir para o mundo, para fora, né? A energia masculina. E também eu tô fazendo 2 especializações em psicologia transpessoal, que é um tipo de psicologia que a gente trabalha a psicologia tradicional, esses conceitos, mas também inclui algo a mais. Por isso que aqui, por exemplo, na live de hoje, a gente está trabalhando o nosso corpo energético, porque ela vai além da psicologia tradicional, que trabalha muito a mente e trabalha as emoções, a questão do físico mesmo ali no dia a dia, né? E daí a transpessoal, ela dá um passinho além. Ela não nega, porque não tem como a gente negar o físico. Uma coisa que eu falo aqui não tem como eu exigir que a pessoa faça um raciocínio super elaborado sobre a vida dela, se desidentifique com uma sensação, se ela tá morrendo de fome, fome física, se ela tá morrendo de frio, frio físico, a gente precisa ter atenção para essas partes, porque senão não é uma integração. Você não vai chegar nesse corpo energético aqui. Nosso corpo energético que a gente trabalha é um corpo muito mais sutil, um corpo que traz essa questão de você estar no presente para senti-lo, né? Quando eu falei um pouquinho das dores, das alegrias e das dores da alma, é uma coisa mais profunda. A gente precisa de estar com essas outras partes mais em dia. Não é que a gente não acessa, mas ele se manifesta de uma maneira mais tranquila. Então, eu trabalho muito, né? A minha formação é nessa linha. Eu trabalho com terapias integrativas, holísticas também, que são presenciais. E tudo isso vem nesse âmbito de integração. Trabalho com interpretação de sonhos. Todas as linhas, né, de formação que eu faço são para ter essa visão mais profunda, essa visão da realidade. Porque, por exemplo, aqui nas mini lives de 20 minutos, eu falo sobre o tema, mas falo de maneira geral, para que as pessoas que estão aqui se conectem, tomem um pouco, recebam nesses 20 minutinhos alguma mensagem, sintam
a sintonia intuitiva do que está acontecendo aqui na live. Já nas sessões, é muito específico ao caso. A pessoa quer trabalhar relacionamento amoroso, a pessoa quer trabalhar ansiedade, quer trabalhar um luto ali. E aí, tudo que é dito é muito específico. Aqui na live, né, como tem as suas limitações, de vez em quando alguém faz alguma pergunta, traz algo, e daí eu trago algo mais específico, mas, em geral, vão ser esses insights, essas energias de integrar masculino, feminino dentro de nós, de trazer essa percepção de abertura da mente, das emoções, dos nossos canais, integrar tudo isso de uma maneira mais geral. E a gente vai olhando para questões societárias, olhando para questões que às vezes a gente no dia a dia, nessa correria, nem pensa. Quando vê, só tá no automático. E aqui as lives são este momento para trazer para a presença. Ah, legal. Esse papo de constelação, dependendo do segmento, eu não curto. A questão da constelação, eu fui chamada para ser coautora de um livro, e até dando um spoiler aqui para vocês, uma das questões que eu vou abordar é a questão terapêutica, da constelação, de como as pessoas abordam, porque hoje em dia, como se abriu, tem muitos cursos que estão sendo feitos online de constelação. Alguns cursos são muito sérios, mas outros cursos são assim, 10 horas e você se formou constelador. E aí as pessoas estão deturpando, às vezes, simplificando de uma maneira que é até perigosa essa visão da constelação. E daí vem para alguns campos assim, não, você precisa de perdoar isso aqui e agora, porque senão coloca um certo terrorismo para a pessoa, retraumatiza a pessoa. Então, a linha que a gente vai estar seguindo com esse livro vai ser para trazer mais clareza para as pessoas que já estão na área e pessoas que têm interesse sobre o tema. Eu não sou psicóloga, não fiz formação clínica de psicologia. Eu fiz formações livres, né? Conheci uma consteladora totalmente louca. É muito complexo isso, porque se a pessoa ela não está, isso serve para qualquer terapeuta, inclusive psicólogo também. Se a pessoa não está fazendo o processo dela, tem também alguns coachings que infelizmente fazem isso, vão querer motivar a pessoa a fazer aquele movimento, mas elas não estão respeitando o momento da pessoa. Vou dar um exemplo aqui para vocês. A pessoa acabou de sofrer um luto pela passagem da mãe, do pai, de alguém muito próximo da família, né? E aí, 2 semanas depois, eu já chego falando para você assim, né? Como eu tenho esses estudos transpessoais, eu viro e falo assim, não, a vida continua, você tem que virar para sua vida. Eu não vou estar respeitando o período de luto da pessoa. Aquela pessoa que ela mais precisa naquele momento é acolhimento. Na constelação, muitas vezes é isso também, né? Muitas vezes a pessoa tem uma dor muito profunda. Eu nunca dou detalhes porque é confidencial, mas eu já atendi muitas pessoas que sofreram abuso dos pais. E daí, como você vai forçar E abuso dos pais, né? Pode ser abuso tanto do quesito sexual, pode ser um abuso emocional, porque os nossos pais não são pessoas perfeitas. Nós temos, né? Existem pessoas que têm pais que têm patologias, vivem com uma pessoa narcisista, vivem com uma pessoa que tem algum distúrbio emocional muito profundo e isso afeta a pessoa. E aí, a maneira como eu trabalho, né? Tem todas essas técnicas,
mas eu vejo que o que a gente mais precisa nesse mundo é gentileza, é acolhimento. Porque, falando do tema dessa semana, desses limites que a vida nos dão, a vida já é bem dura com a gente. Então, ninguém tá procurando uma terapia para alguém gritar com ela ali naquele momento. Ninguém tá procurando uma terapia para outra pessoa projetar as sombras dela. Muito pelo contrário, né? As pessoas que procuram a terapia, elas querem um acolhimento, elas querem um entendimento maior da vida dela. Então, trazendo aqui, Elaine, eu não sei, desculpe a minha sinceridade, sou leiga no assunto, mas me interessa em aprender. E obrigada, percebi que você é verdadeira no que faz e sabe o que está falando, por isso me interessei em ver suas lives. Perfeito, Eliane, desculpa, Elaine. Quando a gente traz essa... Eu até resolvi fazer essas lives porque o que acaba acontecendo é a gente todo dia tá recebendo muito, muito conteúdo, mas a gente não integra essas sensações, essas conexões. Então, por isso, aqui na live, a gente vai trabalhando aos pouquinhos. A minha maneira de trabalhar com as pessoas também, eu faço esse processo de integrar os 4 corpos sempre em todas as sessões. Por quê? Às vezes, o que a gente aprendeu na mente, hoje em dia muitos terapeutas, muitos profissionais da área acabam se perdendo um pouquinho porque aprende a técnica, aprende o racional da questão, mas ainda não integrou as emoções, ainda não integrou o corpo. Vou dar um exemplo para vocês aqui e daí fica mais claro, conectando com o tema limites. A gente, às vezes, quer parar de comer determinada coisa. Nossa, eu tô comendo muito doce, né? Então, eu vou dar um limite, um basta para isso. E aí, a gente vai lá no nutricionista e ele nos fala toda a questão técnica, toda a questão racional do porquê o doce em excesso faz mal pra gente. A gente colocou isso na mente. Mas aí, talvez com o nutricionista, ele não trabalhou com você o emocional. O que o comer doce significa na sua vida? Pode ser muitas vezes quando a vida tá amarga, quando tá dependendo muito dos outros ali, tá com falta de controle, você precisa de uma sensação de conforto, uma sensação de docinho na vida. Bom dia, Geusa. E aí, você vai lá, o seu emocional pede um doce. E você come. E daí você fica a sua mente e o seu emocional brigando. Poxa vida, eu sabia que eu queria parar com doce. E minhas emoções não estão deixando. Mas você nem tem consciência que é a emoção que não deixou você parar de comer os doces. Você só tá pensando no racional. Poxa, eu sou boba, não tenho força de vontade. Bom dia. Ou às vezes pode ser o nosso corpo físico, porque toda química que a gente utiliza gera determinadas sensações no nosso corpo. O nosso cérebro mesmo, ele passa a funcionar de uma outra forma. E daí, se você tira o doce que você estava consumindo de um dia para o outro, você limita ali, seu corpo começa a sofrer. E daí, por isso que também é difícil para muitas pessoas mudar esse hábito do doce em excesso. Tô dando um exemplo do doce, mas você aplica ao que for na sua vida, tá? Pode ser pessoas que fumam cigarro, pode ser pessoas que estão num relacionamento que já sabe, nossa, é muito ruim pra mim, mentalmente, racionalmente, não tá me fazendo bem, mas daí tem o emocional, tem o seu corpo. O corpo pede, tá? A pessoa que a gente tá se relacionando. Mesmo que às vezes seja misturado. É bom e é ruim. Igual o exemplo do doce. Ele me faz bem momentaneamente, mas posteriormente eu sinto uma leseira. Eu me sinto esquisita após esse doce. Então, trazendo muito essa consciência, né? Nós somos complexos. Uma coisa nunca é só preta ou só branca. Nunca é só luz ou só escuridão. E daí por isso que eu trago muito essa parte integrativa,
porque é pra gente olhar para isso, a gente acolher isso. E no nosso corpo energético, que é a live de hoje, com alma, que a gente tá falando aqui, ele também atua em relação a tudo isso. Às vezes a gente traz uma coisa que não é nem só nós, e daí entra a constelação, Elaine, né, que a gente fala. A gente traz dores coletivas, do inconsciente coletivo. A constelação, ela fala muito da família, porque é o nosso primeiro sistema que a gente vivenciou ali, dando esse exemplo do doce, né? E se eu cresci numa família que não tinha doce? E daí, hoje, eu morro de vontade de suprir essa necessidade que a minha criança, a gente não tinha condições financeiras ali, os nossos pais, de comprar o doce. E hoje, como adulto, eu quero. É uma coisa que eu tento suprir essa necessidade. Ou ao contrário, a minha família era super acostumada com doce. E daí eu vou parar de comer esse doce e eu vou me sentir como não pertencente àquele sistema. Então, eu continuo com aquele hábito, mesmo sabendo que me faz mal, tentando mudar aquele hábito, mas porque tem alguma coisa da minha alma ali que dói quando eu faço esse movimento. Então, a gente acolhe, a gente integra tudo isso. Bom, eu falei bastante aqui, né, um pouquinho dessas técnicas, mas é legal, eu gosto muito de trazer essa consciência da importância do que a gente está fazendo aqui, coletivamente nas lives, né, um pouquinho, e daí nas sessões terapêuticas, nos atendimentos eu faço isso individualmente, e quando é constelação grupal eu faço em retiros também, eu faço isso de formato grupal. Então a gente vai integrando, porque quando a gente integra, né, todos esses corpos, a gente se sente mais completo, a gente se sente mais verdadeiro, porque não é uma coisa só da mente aqui, né? As pessoas tocam muito na tecla da mente, porque a gente tá no mundo racional. E a mente faz parte, sim, a gente precisa de estar com a mente alinhada, senão tudo fica destrambelhado. Mas as nossas outras partes também fazem parte. Bom, e vamos agora para a nossa parte integrativa da alma, para a gente integrar tudo que foi falado aqui em relação a limites. E antes da gente ir para a nossa meditação final aqui, integrando todas essas partes, uma coisa que é importante falar de limites é a gente até perceber quais são os nossos limites de informação. Eu resolvi fazer as lives integrativas aqui para a gente assimilar novos conceitos, mas também integrar o que faz sentido para nós. A gente já tem muito ruído, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, a gente está recebendo informação, a gente está recebendo propaganda, recebendo faça isso, faça aquilo. E o nosso limite também é a gente integrar o que faz sentido para a gente naquele momento. Então, é importante sobre isso, a gente limitar. Olha, agora eu tenho uma nova consciência sobre tudo isso, mas você não precisa já sair neste momento fazendo, correndo como louca. Se no seu momento dar um pequeno passo, se abrir para essa informação, é o seu limite neste dia, nesse momento, que maravilha! A semente já foi plantada. E daí amanhã, com mais energia, com força, aquela semente que foi plantada em mim, eu consigo agir sobre isso, eu consigo fazer um novo movimento. E assim vai. Belezinha? Bom dia, Gabriela! Chegou no momento aqui que a gente vai agora fazer um ritual para a gente integrar essa sensação, essa conexão com o nosso limite. A gente vai fazer o círculo sagrado do eu. Eu vou pedir para vocês aí fecharem os olhos, ficarem o mais confortavelmente possível no espaço onde vocês estiverem. Inspirem pelo nariz, soltem pela boca, vão fechando seus olhos. Por esse momento, são poucos minutos, se permita entrar
interiorizar, se conectar com você no aqui e no agora, inspirando profundamente e solte pela boca. Nessa próxima inspiração, a gente vai dando comando para os seus corpos relaxarem, expirarem, soltando todo o peso extra, soltando as tensões, o que tem a fazer no dia de hoje. E neste momento, você vai relaxando tudo, trazendo a presença para aqui e agora, e você vai criar um círculo ao seu redor. Imagina um círculo que vai se formando ao redor do seu corpo, e ele pode ser de qualquer material, pode ser de ferro, pode ser uma corda, pode ser qualquer tipo de material, até nuvem. O que fizer sentido para você neste momento, você traz à mente, imagina um material formando esse círculo, de modo a te fazer sentir-se segura e protegida. Você faz esse círculo de maneira tão ampla, ele pode ser bem grande, ou pode estar exatamente ao redor do seu corpo. Sinta o que mais faz sentido para você. E nesse círculo que agora está você e os seus corpos, o seu corpo mental, emocional, o seu corpo energético, esse círculo, ele é um círculo de proteção, de delimitação. Pode ter quilômetros e quilômetros nesse círculo, ou podem ser bem centímetros, até o limite da margem exterior. Não importa, não se julgue. Visualize esse círculo da maneira que ele se manifesta neste momento para você. Você vai usar todo o espaço de que precisar neste momento. E nesse círculo, que é só seu, chega de ruído externo, chega de coisas que outras pessoas colocam. Agora, esse círculo é todo para você. Você vai preenchendo esse círculo com o que alimenta você. Podem ser cores, as cores que você gosta, flores, plantas, animais. Se você quiser, desde que o que você coloca ensina, apoia e ama você. Não preencha com pessoas. Esse círculo é seu espaço privado. É o único lugar que você não precisa dividir espaço. Se você cresceu com irmãos, se você cresceu com pais que demandavam sua energia, se você cresceu com tantas demandas de outras pessoas, lembre-se que esse espaço é todo seu. É o seu espaço sagrado. Quando você sai desse círculo, sim, você pode dar espaço para todas as outras pessoas, pode deixar que elas te toquem, mas dentro desse círculo, esse círculo é todo seu. Comece a acostumar-se com o espaço que só é seu, que é todo seu para você preencher com o que quiser, mexer da maneira que quiser, sem limitações. E dia a dia, quando você volta nesse círculo, às vezes ele pode estar menorzinho, às vezes ele pode estar maior, às vezes a gente precisa de um espaço tão maior em relação às pessoas para a gente conseguir respirar. Às vezes a gente está tranquilo e um simples círculo pequenininho basta.
E tudo bem, a escolha é sempre sua. Os materiais que você usou para criar o seu círculo sagrado podem mudar com o passar do tempo. Esse círculo sagrado do eu, ele é flexível e adaptável sempre às suas necessidades. Então se conecte neste momento com o seu círculo, observe e vá trazendo uma energia, vá se reequilibrando, vá trazendo tudo o que é necessário de você para você, para que você se reenergize de você mesma, para que você possa, só por hoje, por este momento, por esse instante, se reconectar com o seu eu mais profundo, liberando máscaras, eu preciso de ser boazinha, ou eu preciso de ser muito brava para que as pessoas me ouçam. Neste momento você não precisa ser nada, somente o que você sentir, o que você perceber, somente estar já basta. Esse círculo é para você lembrar que você se basta. E você, se reconectando de você, pode então, se limitando, se percebendo, pode então abrir-se para sentir os outros de uma maneira mais centrada. Mas lembre-se, esse círculo é todo seu. E toda vez que as coisas estiverem muito intensas, todas as vezes que você estiver desnorteada, não sabe nem quem é, lembre-se que você pode imaginar um círculo ao seu redor, o seu círculo do eu, e se reconectar, perceber quão grande está esse círculo, quão pequeno, trazer luz, flores, o que você gosta, cheiros, sensações para o seu círculo. E inspirando bem profundo, absorvendo essa energia de tranquilidade, de paz, de proteção, trazendo esse reequilíbrio dos seus corpos. Você agora vai saindo do seu círculo do eu, retornando para o seu corpo físico, mexendo suas mãos, mexendo seus pés, se espreguiçando, abrindo os olhos novamente. Um bom dia para todas vocês. Gratidão pela presença aqui. Hoje a live ficou um pouquinho maior dos 20 minutinhos, mas espero que tenha sido proveitosa para todas vocês. Lembrem-se que esse círculo sagrado do eu, você pode sempre, quando estiver tudo muito intenso, nem que seja por 2 minutinhos, falar assim, nossa, tá muito forte as demandas, é muito trabalho, muito ter que no dia a dia. Pode ser o seu parceiro, a sua parceira, pode ser mãe, pai, marido que tá demandando muito, né? Você volta para esse círculo do ser, esse círculo do eu, e por um instante você delimita, aqui sou eu, é tudo meu, por esse instante. E daí volta pro exterior mais equilibrada. Imagina, gratidão pela presença de vocês, um excelente dia. Um grande abraço e amanhã a gente encerra as mini lives da semana trazendo as emoções, trazendo a arte pra gente integrar esse tema aqui, limites. Um grande beijo e até amanhã.